O que é, qual é a importância e como desenvolver visão sistêmica? Vem comigo na reflexão de hoje. A nossa escola geralmente nos ensina a olhar as coisas de forma separada, ou seja, todo conhecimento moderno foi baseado em descobertas do Newton, Descartes e também Darwin. Isso fez com que a gente desenvolvesse uma mentalidade que é fragmentada, mecanicista e competitiva. Na prática significa o quê? Eu tenho que entender bem como cada parte funciona e assim vou conhecer o todo, ou seja, tendo uma visão completamente fragmentada. A gente acha que se as partes estiverem bem, o todo estará bem. Isso faz com que a gente imagine que as coisas funcionam como um grande mecanismo. E ao mesmo tempo a gente aprendeu que se eu for melhor que os outros eu vou me dar bem, criando então uma mentalidade competitiva. E recentemente vem ganhando cada vez mais força uma nova perspectiva, em que a gente olha para a vida de uma perspectiva muito mais sistêmica, em que todas as coisas estão integradas, ou seja, estão se relacionando ao mesmo tempo num grande complexo, ou seja, um tecido de complexidade. Ao mesmo tempo, tudo isso está evoluindo o tempo todo e atua de uma forma colaborativa. Essa perspectiva, que é muito mais sistêmica, para que a gente possa compreender, eu quero trazer então aqui essas três reflexões. Primeiro, o que é visão sistêmica? A visão sistêmica é você desenvolver uma forma de enxergar o mundo percebendo as relações entre todas as coisas. Por exemplo, se a gente pensar na qualidade de uma maçã que você vai comprar no supermercado, dá para se entender que a qualidade dessa maçã depende de como ela foi transportada até o supermercado, que depende também do momento e como ela foi colhida, né? Dá para entender também que depende da qualidade da macieira, ou seja, do pé dessa maçã, a qualidade do solo onde ela estava, da água que a hidratou, da qualidade do ar em que essa planta respirava, do clima onde ela estava, da quantidade de luz solar que ela recebia. Veja, todos esses elementos estão ali inclusos para que aquela qualidade da maçã esteja presente. Então as coisas não estão soltas, elas estão completamente emaranhadas numa grande teia, formando um tecido que dá o nome de complexidade, né? Como já vimos em outros vídeos aqui no canal, plexo é aquilo que é tecido com em conjunto. Então, complexidade nada mais é do que perceber essa relação que existe entre todos os elementos que compõem o universo. Por que é importante aprender a ver as coisas assim? Porque senão a gente sempre tende a achar que existe apenas uma causa para um problema. As pessoas falam assim, Gilberto, como é que a gente resolve o problema de engajamento na organização? Bom, são muitos elementos para resolver engajamento. Você tem que olhar para a forma como as pessoas são remuneradas financeiramente, a forma como as pessoas são remuneradas emocionalmente, o modelo de gestão que os líderes adotam dentro da organização, o clima dentro da organização, a cultura da organização, os valores dessa organização, o propósito dessa organização, a direção para onde ela está caminhando. Tudo isso influencia no quanto as pessoas estão empolgadas ou não dentro da organização, e quanto elas estão engajadas ou não com esse sistema. Então veja, quando você passa a ter uma visão sistêmica, você começa a perceber que as coisas não são tão simples. E todas as vezes que a gente tem um problema complexo e resolve de forma simples, não resolve o problema, muito pelo contrário, ele piora. Então, para que você possa ter soluções adequadas, você precisa fazer a leitura mais ampla possível para trazer todas as condições necessárias para o sistema se auto-organizar. E isso cada vez mais é requerido dos gestores contemporâneos. E para desenvolver então a visão sistêmica, a gente tem que começar a treinar, relacionar as coisas, perceber como todas as coisas estão conectadas, coisas que a gente não aprendeu na escola, coisas que a gente não aprende muitas vezes em alguns livros. Aí você precisa ler livros, conteúdos mais específicos nessa direção. Os livros do Edgar Morin, os livros do Dr. Humberto Maturana, você lê um livro fantástico na área de administração, é a Quinta Disciplina, que foi o primeiro grande livro a trazer essa abordagem. Uma visão sistêmica da vida também do Capra, que é um livro bastante interessante, ou seja, todos os livros do Ken Wilber que ajudam a gente a compreender como todas as coisas estão integradas, funcionando em uma rede de um sistema e evoluindo continuamente. Então, quando você começa a estudar essas novas abordagens que estão surgindo mundo afora, vai abrindo na sua mente uma capacidade de perceber as correlações. Por exemplo, existe um documentário no Netflix chamado A Rocha Estranha. É apresentada pelo Will Smith. E nesse documentário
O que os pesquisadores e cientistas descobriram? De tanto ficar lá na estação espacial, observando o que acontece no planeta Terra por mais de 6 meses, eles perceberam que o deserto do Saara tem uma relação direta com a floresta amazônica. Ou seja, a poeira que sobe do deserto do Saara vem num rio aéreo e depois, quando chega em cima da floresta amazônica, junto com a chuva, é depositado todos aqueles nutrientes preciosos que a floresta precisa para ser exuberante. Uma pessoa poderia falar, olhando de uma forma fragmentada, o deserto do Saara é um lugar sem vida, a floresta da Amazônica é um lugar cheio de vida, eles não têm nenhuma relação. Quando você olha o planeta Terra, com o conhecimento que nós temos hoje, os dois estão interconectados e colaboram entre si. Então, quando a gente passa a ter uma visão sistêmica, a gente começa a perceber toda essa teia da vida que está o tempo inteiro colaborando. E isso muda completamente a forma como a gente atua dentro das organizações e na sociedade. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.